Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Thiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 22, que tem como objeto de conhecimento princípio multiplicativo da contagem, detalhamento, resolução e elaboração de problemas de contagem que envolvam a aplicação do princípio multiplicativo. Então, mantenha muita atenção, anote tudo na nossa aula e, sem mais demora, vamos à nossa aula. Falar de princípio multiplicativo é falar exatamente de uma ferramenta matemática que, de certa forma, otimiza o processo da contagem, né? Aquele processo que você vem fazendo um a um. Agora, para algumas situações, esse processo é válido, certo? Por ser pequeno, mas quando nós temos um processo grande que envolva muitas possibilidades, a ferramenta utilizada é o princípio multiplicativo, que é o fator otimizador da adição. Vejamos o que é o princípio multiplicativo. Olha só. Princípio multiplicativo, né? Vejamos o seguinte exemplo. A escola de Júlia oferece 4 turmas de língua portuguesa, 2 turmas de matemática, 3 turmas de idiomas e 5 turmas de ciências. Lara precisa se inscrever, né, em exatamente uma turma de cada matéria. Quantas combinações de turmas diferentes Lara tem que escolher, certo? Então, veja bem, olha lá. Essa escola, né, ela está oferecendo 4 turmas de língua portuguesa, beleza? Olha, tá aqui, ó. 4 turmas de língua portuguesa, 2 turmas de matemática, 3 turmas de idiomas e 5 turmas de ciências. Então vejamos o seguinte, ó. Lara precisa se inscrever exatamente em uma turma de cada matéria. Quantas combinações de turmas diferentes Lara tem para escolher? Então vejamos, olha, 4 turmas é a primeira opção, ou a primeira possibilidade de quê? De língua portuguesa, certo? Ela tem 2 turmas de quê? De matemática. Ela tem 3 turmas, beleza? De quê? De idioma. Eu vou colocar ID. E ela tem 5 turmas de ciências, certo? Que eu vou chamar CIE, beleza? Com acentozinho, olha. Então está perguntando quantas combinações. Observe o seguinte, que essas turmas, elas são totalmente independentes, beleza? Porque se ela se matricula, ela precisa se matricular em uma delas, e essa aqui é o que nós chamamos da amostra, né, que ela tem. A amostra de quem? A amostra das turmas, ou seja, são as possibilidades. Então, para você utilizar o princípio multiplicativo aqui, né, fica claro que são coisas totalmente independentes. Por quê? Ela vai precisar se inscrever, se ela se inscrever em língua portuguesa, já descarta a matemática. Se ela se escreve de idioma, descarta a ciência e assim sucessivamente. Então ela tem 4 turmas independentes de língua portuguesa, ela tem 2 independentes de matemática, ela tem 3 turmas independentes de idiomas e ela tem 5 de ciências. Portanto, olha, 4 possibilidades vezes 2 possibilidades de matemática, vezes 3 possibilidades de idioma, vezes 5 de ciências. Beleza, meu povo? Então, olha lá. Multiplicando. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, certo?
8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5, certo? Então, isso vai nos dar quantas possibilidades? Ora, isso vai nos dar exatamente 120 possibilidades de escolha para quem? Para a pessoa que é a Lara. Lara pode escolher exatamente, olha, 120 possibilidades. Então, essa é a situação que você tem sempre que ficar atento quando você estiver diante dessa amostra, beleza? Vejamos, continuando. Olha lá o que é que nós temos. Nós temos o seguinte, olha lá. Nós temos uma outra situação que diz: Enzo está quase na idade de ir para a escola. Com base no local onde ele mora, há 6 escolas primárias, 3 escolas de ensino fundamental 2 e 2 escolas de ensino médio que ele pode frequentar. Quantos caminhos diferentes na educação Enzo pode seguir? Considere que ele vai frequentar apenas uma escola de cada tipo, quer dizer, uma outra situação que está sendo colocado, né? Onde as coisas são independentes. Portanto, nós podemos utilizar o princípio multiplicativo. Vamos ver, me segue. Então, olha só. Enzo está quase na idade de ir para a escola. Com base no local onde ele mora, ó, beleza. Há 6 escolas primárias, 3 escolas de ensino fundamental 2 e 2 escolas de ensino médio que ele pode frequentar. Quantos caminhos diferentes? Olha só o grande gap aqui, ó. Quantos caminhos diferentes? Em outras palavras, né? Enzo tem independências de situações. E quando você está trabalhando em independências de situação, ou de situações, desculpa, você pode utilizar o princípio multiplicativo. Então vamos ver, né? Esses caminhos, vamos tratar por caminhos. Os caminhos é que o Enzo, né, ele vai ter exatamente essas possibilidades. Quais são as possibilidades? Então vamos ver, né? Ele vai para a escola, então ele tem 6 escolas primárias, então eu vou colocar 6 PRI. Beleza? Olha, aí você vai estruturando essas independências. 3 escolas do ensino fundamental, ou seja, eu vou colocar F2. E 2 escolas do ensino médio, que eu vou chamar de EM. Esses são os caminhos, né? Então, diante dessas possibilidades, a pergunta que está sendo feita é, ó, quantos caminhos diferentes na educação Enzo pode seguir? Beleza? Então, neste caso, pessoal, olha lá, vamos utilizar o princípio multiplicativo, que nós estamos diante de coisas independentes, que é as escolhas que ele pode fazer. Ó. Então, ó, 6 vezes 3 e vezes 2. Beleza? Por quê? Porque ele tem 6 escolas primárias, 3 escolas do ensino fundamental 2 e 2 escolas do ensino médio. Então, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36 o quê? Caminhos, né? Que o Enzo pode e deve, certo? Tem de possibilidades aí. Beleza, meu povo? Vamos para mais situações, né? Desses entendimentos a respeito da utilização do princípio multiplicativo. Vejamos agora. João vai fazer vários cursos de culinária. A tabela a seguir mostra quantos pratos diferentes são oferecidos em cada curso. Então veja bem.
Curso, aperitivo, ele tem número de pratos, 3. Curso, prato principal. Quantos pratos principais ele vai aprender, né? Que ele vai fazer um curso. 4. Sobremesa. Quando chegar na hora da sobremesa, ele tem 3 cursos só sobre sobremesa. A pergunta é, olha lá, quantas combinações de refeições diferentes João pode escolher? Vejamos como é que fica essa situação. Então, ó, João vai fazer vários cursos de culinárias. A tabela a seguir mostra quantos pratos diferentes são oferecidos em cada curso. Então, o primeiro curso é um curso sobre aperitivo, né? O que são esses aperitivos, professores? São as bebidas. Então, ele vai aprender 3 modos de fazer bebidas, né? Os aperitivos, aquelas bebidas que você toma antes da refeição, né? Depois, nessa situação, prato principal. O que é o prato principal, professor? O prato principal é aquele prato que é considerado a cereja do bolo, né? A refeição completa, certo? Nós chamamos de prato principal, a refeição completa. Quantos cursos ele tem? João, né, vai aprender a fazer 4 pratos. E, é claro, para finalizar essa situação, ele tem as sobremesas, né? Para a sobremesa, ele vai aprender 3 sobremesas. Qual é a pergunta? Quantas combinações de refeições diferentes João pode escolher? Observe que nós estamos diante de uma situação totalmente independente. Por que nós estamos trabalhando sempre frisando que quando você está diante do princípio multiplicativo, certo? Você deverá identificar as situações. E essas situações, elas são independentes. Uma não depende da outra, né? Então, reforçando, olha só. Nessa situação aí, nós temos o seguinte, ele vai aprender a fazer bebidas. Quantos tipos de bebida? 3. Depois disso, vai ser oferecido um curso do prato principal. Quantos pratos principais ele vai aprender? 4. E, para finalizar, né, esse curso dele, ele vai aprender a fazer 3 sobremesas. Beleza? Então tá aqui, ó. João, né? Olha, ele está fazendo esse curso, que é um curso de culinária. Aí ele vai ter 3 aperitivos, eu vou chamar de AP. 4 pratos principais, eu vou chamar de PP. E 3 sobremesas, que eu vou chamar SOB, ó. Então, aqui, olha, utilizando o princípio multiplicativo, as possibilidades, ó, 3 vezes 4 e vezes 3. Agora, quando se pergunta quantas combinações de refeições diferentes João pode escolher, então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36, certo? E você poderia, inclusive, aqui, se quisesse, ó, ver como é que ficaria. Porque eu teria, olha lá, você poderia compor, olha lá. Tem 3, né? Como é que ficaria, professor, se eu quisesse esquematizar? Olha, um aperitivo mais um prato principal, né, que eu chamei de PP, mais uma sobremesa. Isso daqui é uma situação, olha, certo? Só que eu poderia sair construindo tudo isso se eu quisesse. Aí eu teria uma árvore de possibilidades também para essas situações. Beleza, meu povo? Então tá aí. Nesse caso, João, ele tem
36 possibilidades para compor ele vai aprender, né, a compor essa questão, beleza? Continuando, vamos ver o que temos aí. Olha só, temos o seguinte, olha, Richard vai escolher a cor, né, o padrão, a fonte e a imagem para o design de um suéter de sua equipe de dança. Então, veja bem as situações aí, ó. Ele vai ter que escolher cor, o padrão, a fonte e a imagem para compor, né, o design do suéter, ou seja, o desenho, o suéter como um todo. Beleza? Para a sua equipe de dança. Há 10 cores, 4 padrões, 12 fontes e 9 imagens para ele escolher. A empresa que fabrica o suéter cobra uma taxa para adicionar cada elemento extra. Então, ele vai ter que escolher apenas um de cada. É possível fazer quantos designs de suéter diferentes? Então, vamos ver como é que fica essa situação. Vamos ajudar o Richard, né, a compor essa situação. Vem comigo. Então, olha lá. Nós temos aqui, olha só. Richard, beleza. Tá aqui, ó, ele vai escolher a cor. Então, a situação já tem, ó, cor. Ele vai escolher a cor. Ele vai escolher o padrão, né? Ele vai escolher a fonte e ele vai escolher a imagem. Para compor o quê? Para compor um suéter, beleza? Que vai servir de uniforme para essa escola daí de dança. Beleza? Então, olha, quais são as situações? Ó? As situações é cor, beleza? Padrão. Muito bem. Fonte e imagem. Certo? A imagem aqui. Muito bem. Relacionado a essas cores, né? Então, a situação está dizendo que eu tenho 10 cores. Em relação ao padrão, eu só tenho 4 padrões. Em relação à fonte, eu tenho 12. E em relação à imagem, eu tenho 9. Certo? Eu poderia exatamente, olha, ter uma ideia. Se você quiser ter a ideia de como vai ficar, né, esse suéter, beleza, você pode ver. Então você, olha, um suéter, suponhamos. Tranquilo? Né? Um suéter. Beleza, tá aqui embaixo. O suéter, ele poderá ter, ó. Eu posso dizer que ele vai ter uma cor 1, eu tenho 12. Padrão 1, ó. Fonte 1 e imagem 1. Imagem 1. Só aqui eu já vou ter um suéter, quer dizer, um suéter ele vai ser composto por essa composição aqui, ó. C1, P1, F1 e M1. Ó. Só que ele tem 10 cores. Aí eu poderia dizer, professor, mas eu posso sair montando isso? Pode, eu poderia colocar para cor, já que eu escolhi a letra C. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. 10 cores, saía numerando as 10 cores, certo? Padrão. Eu coloquei P1 aqui, eu poderia ter P1, P2, P3, P4, porque são 4 padrões. Fonte, né, que eu chamei de F. Tem 12, eu poderia colocar F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10,
F11 e F12. Imagem, né? Eu coloquei IM1. Eu poderia ter IM1, IM2, IM3, IM4, IM5, IM6, IM7, IM8 e IM9. Quer dizer, essa seria toda a estrutura para compor o que Richard vai fazer. Aí eu dei só um exemplo de um suéter, como ele ficaria. Observe que esses dados, como eu tenho muitas cores, né? Eu tenho, de certa forma, muitas fontes, que são 12, e também muitas imagens. Só pouco padrão, que seria assim um modelo, então isso iria me dar uma árvore enorme de possibilidades. Quer dizer, nada mais do que você buscar por uma ferramenta que vai te levar a resolver este problema de forma mais rápida. Então é dessa forma que entra o princípio multiplicativo. Você, diante dessas possibilidades aí toda, né, que Richard tem, que foi mostrado para ele, para poder ver. E você vai ver, pelo quantitativo, certo, de amostras que tem aí, ele vai ter muitas possibilidades. Quer dizer, ele vai ter vários suéteres, cada um mais bonito do que o outro. Vamos ajudar a Richard a conseguir esse negócio? Vamos, então tá aqui, né? Vamos fazer a conta. Fazendo a conta, né, utilizando o princípio multiplicativo, que é o P, MC, eu vou ter 10, que é a possibilidade das cores, vezes 4, vezes 12 e vezes 9. Beleza? Então aqui, olha lá. 10 vezes 4. Só aqui vai me dar 40, olha. Aí eu vou ficar 40 vezes 12 vezes 9. Vamos aos poucos. Belezinha? Então vamos agora multiplicar. 40 vezes 12. Vai fazendo a conta com calma. Vamos ao nosso borrãozinho aqui, ó. 12 vezes 4. Depois só acrescentar o zero. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Acrescentou o zero. Vai dar 480. E vezes quem? Vezes 9. Beleza, meu povo? Vamos fazendo as continhas aos poucos. Não precisa correr. Então agora, 480 vezes 9. Então, tá aqui a conta. Olha, vamos ver quanto é que vai dar. 0, 9 vezes 8, 72. Certo? Vão 7, 9 vezes 4, 36. Aí 36 com 7. 7, 6, 13, vai em 1. Certo? Beleza? 0. 36. Aí 7 e 6, 13 vai em 1. Isso vai me dar 4. Olha lá, meu povo, olha o tamanho dessa oferta dele. 4.320. Beleza, meu povo? Que é a questão dessas possibilidades, né, que Richard tem, certo? Então, o que foi feito? Peguei 10... vezes 4, vezes 12, vezes 9. 4.320 possibilidades. Tranquilo? Aqui, ó, é o que o Richard, ele consegue, né, fazer esse quantitativo enorme. Então veja que ia ficar muito grande se nós fôssemos construindo pedaço a pedaço, né? Imagina pegar a fonte, pegar a cor, pegar a imagem, certo? O padrão, montar você ia gastar muito tempo. Então, lembrando que o princípio multiplicativo, ele é o processo otimizador para essas questões. Beleza, meu povo? Vamos continuar, olha lá, mais exemplo, nós temos mais exemplo. Vamos supor que nós tenhamos a seguinte situação, ó. A situação que eu tenho agora, como mais exemplo, é a seguinte, ó. Vamos supor, certo, que você queira se deslocar
da tua casa, ó, a situação é da tua casa, você quer ir para o centro da cidade. Opa, deixa eu consertar isso aqui. Muito bem. O centro, certo? E você dispõe da tua casa, olha, você tem os seguintes transportes. Você pode ir de moto, você pode ir de bicicleta, certo? E você pode ir, vamos supor, que tenha ônibus. Pode acontecer isso. Moto, vamos supor que só tenha 2. Bicicleta, vamos supor que só tenha 3. E ônibus, vamos supor que só tenha 2. Eu posso perguntar quantas, possibilidades você tem para se locomover da sua casa até o centro. Está aqui as situações independentes. Quer dizer, então, para você se locomover do centro, da sua casa até o centro, você pode utilizar o princípio multiplicativo da contagem. Então, possibilidade de moto, 2. Possibilidade de bicicleta, 3. Possibilidade de ônibus, 2, né? Então, multiplicando, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Você vai ter 12 possibilidades para se locomover entre o que, meu povo? A tua casa e o centro. Beleza? Então é dessa forma que você usa o princípio multiplicativo, essa ferramenta, né? Também um outro exemplo que nós poderíamos ter era a questão de você poder escolher entre se vestir, né? Nós já vimos que nós podemos também ter essas possibilidades. Vamos supor que você tenha 3 bermudas, né? Você vai, o ato de se vestir, né? Ou vestimenta, beleza? Então vamos supor que você tenha 3 bermudas, olha lá. Muito bem, 3 bermudas. Você tem 2 tênis, beleza? E você tem 4 camisetas, tá? E pode ser perguntado de quantas maneiras você pode se vestir, né? Você pode combinar isso aí. Então vamos ao quê? Vamos utilizar o princípio multiplicativo. Lá vai, ó. 3 bermudas, 2 tênis e 4 camisetas. Beleza? Tá? Então eu vou ter 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24 maneiras, né? Que você pode se vestir. Poderia, se quisesse, construir, né? Bermuda, construir pelo menos um para ter uma ideia. Bermuda 1, camisa 1, tênis 1, olha, já era uma possibilidade. Certo? Aqui, somente uma amostrinha, como eu também poderia sair construindo outras situações. Então você tem essas possibilidades. Se você quiser contar, você pode construir o espaço da amostra, a amostra todinha. Só que lembrando, às vezes ela é muito grande. Então é melhor que você identifique as possibilidades e você aplique o princípio multiplicativo, porque ele, voltando, ele é um processo otimizador, né, dessa contagem toda que você está executando. Beleza, meu povo? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.